Monte Pôr do Sol e montanhas catalinas. Saudoso estou, ó tão saudoso, daquele longínquo sudoeste, onde as sombras caem mais profundamente além do topo da montanha. Eu posso ver um coiote andando pela névoa avermelhada. Eu posso ouvir o lobo uivar lá onde o gado pasta. Em algum lugar no desfiladeiro acima, posso ouvir o gemido de uma onça. Naquelas distantes montanhas catalinas, nos confins do Arizona. Em 1987, o irmão José Brana visitou a Europa para continuar estabelecendo escritórios de gravações da Voz de Deus e animar a noiva de Cristo na Europa. Estas são algumas amostras de sua visita em Bischofsberg, Alemanha. O irmão Brana pessoalmente em casa e compartilhar isso, assim eu não teria que simplesmente falar do trabalho da Voz de Deus, simplesmente deixar ele ver o irmão Brana em casa, você sabe, sentir um pouco mais perto deles pessoalmente. Então, eu compartilhar alguns detalhes de como o irmão Brana se conduzia em casa, e eu espero que os anime. Sabe, não é algo que está muito longe, mas está aqui, que realmente sabemos que somos parte, deixá-los saber que um dia eles também o verão. Verão nosso Senhor Jesus e todas as promessas que a família Brana e os crentes nos Estados Unidos estamos agarrados junto com eles, e da qual igualmente a fé preciosa de alguém que está do outro lado do mundo, que eles creem na mesma mensagem, na mesma coisa que nós fazemos. Talvez seja outra língua, outra cultura. Você que já esteve em volta do mundo, na Índia, nas Filipinas, tem mais experiência, e muitos outros lugares onde eles creem na mesma mensagem, talvez um pouquinho diferente que eles conduzem o seu serviço, mas é o mesmo Deus, o mesmo, amém, o mesmo Espírito. E você sabe, não foi somente quando ele estava atrás do púlpito, mas quando ele estava com as pessoas, mas quando ele estava em casa, quando ele estava com sua esposa, quando ele estava conosco, crianças, como ele conduzia a si mesmo todo o tempo. Ele somente não pregava isso, mas ele vivia esta mensagem. Estava na sua vida diária em tudo que ele fazia. Quando ele ia no posto de gasolina ou na loja, quando ia comprar leite, ou quando via alguém ali na oficina, seguia tendo o mesmo Espírito. E algumas pessoas, você sabe, eles não pensam, talvez, que o irmão Brana não fazia essas coisas. E o termo americano é deixar soltar os cabelos, como se tornar amigável com as pessoas. Quando você coloca suas próprias calças e vai para o jardim limpar e cavar, e todos vem o irmão Brana de camisa e gravata, eles veem as fotos dele caçando, é como um mistério para eles. Espero que o Senhor nos permite mostrar um pouco, e que poucas palavras as pessoas podem se aproximar mais dele. Um dia nós vamos passar do outro lado, e ali será maravilhoso. Quanto mais lindo será do outro lado. Louvado seja Deus. Nós devemos viver cada dia como se nosso Senhor Jesus tivesse vindo amanhã, porque nós não sabemos quando Ele vem, porque é num abrir e fechar de olho, e devemos estar sempre prontos. Um dia nós estávamos todos perdidos, e nós estávamos afundando rapidamente, mas o Senhor teve misericórdia de nós, e Ele enviou um profeta, e nos disse o que esta palavra diz. Amém? Você crê nisso nessa noite? O Senhor Jesus nos deu o mapa também, e chama a sua palavra falada. Ele nos mandou a voz de Deus, e isso é um mapa para o final dos tempos.
E Ele nos mostrou o caminho para o céu. E Ele nos mostrou para que caminho devemos ir. Se nós não tivéssemos esse mapa, nós iríamos direto para o inferno. Mas este mapa nos leva diretamente a Jesus. Amém. E quando o irmão Gerd estava dizendo, e ele falou que nós tínhamos um exemplo em nosso dia, e que o irmão Branham não somente pregou uma mensagem, mas ele viveu a mensagem. E isso é o que nós devemos fazer. Não é suficiente simplesmente apontar para o irmão Branham. Eu creio que isso foi aquela primeira semente enviada para a igreja. E foi semeada para todo o povo. E isso é o que devemos nos tornar. E então o irmão Branham era como eu e você. Mas ele era um homem muito organizado. Sempre cuidava das suas coisas. Estávamos comentando com o irmão Peterson e a sua esposa que quando o irmão Branham vivia em casa, quando ele chegava em casa à noite, você sabe, eu sou tão acostumado a tirar o meu paletó e jogar, e os meus sapatos estariam jogados em algum outro lugar, mas o irmão Branham nunca fazia isso. Ele sempre pegava suas roupas e colocava no lugar que devia estar. Ele pegava os seus sapatos e colocava no lugar que devia estar. Ele pegava o seu paletó e suas calças e pendurava onde tinha que estar. O irmão Branham e a irmã Branham dizia para as crianças que ela nunca teve que sair pegando as coisas depois do irmão Branham. Quando ele saía do banho, de tomar o banho, ele simplesmente pegava a toalha e enxugava a parede. Ele limpava o banheiro. Tudo estava exatamente quando ele entrou. Ele tomava muito cuidado de tudo. O seu automóvel, o motor, você podia comer no motor. Ele tirava toda a graxa, limpava tudo. E se um de nós crianças sujasse, ele ia imediatamente limpava. Em tudo que ele fazia, ele tinha hábitos. Ele era uma pessoa muito ordenada. E eu creio que os irmãos alemãos apreciam isso, porque vocês são pessoas muito ordenadas. E essa é a forma que o irmão Branham conduzia a sua vida. E esse espírito estava em volta dele o tempo todo. Quando ele estava caçando, quando ele estava com um grupo de irmãos, e quando ele estava pronto para ir para a cama à noite, o irmão Branham caminhava entre todos os homens e ele perguntava: você quer um copo de água? Você precisa de outro cobertor? Há algo que eu posso fazer por vocês? E quando todos estavam bem, então o irmão Branham ia para a sua cama. Ele demonstrou a vida de Jesus Cristo todo o tempo. E ele nos deixou um exemplo. É assim como nós devemos nos comportar, porque somos epístolas escritas e lidas por todos os homens.